Operação de combate à pedofilia na internet apreende material em 3 municípios gaúchos. Decisão polêmica obriga crianças vítimas de crimes a ficarem frente a frente com os agressores. Descoberto no norte do estado um contrabando de quase 900 mil DVDs. Bons exemplos em nome da segurança. O que as empresas gaúchas estão fazendo para diminuir os acidentes de trabalho? Lembranças da conquista da Libertadores embalam os colorados para a semifinal com o São Paulo. Agora no RBS Notícias. Boa noite. Uma operação da Polícia Federal contra a pedofilia cumpriu mais de 80 mandados judiciais. A ação aconteceu em 9 estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. A ação da Polícia Federal teve início depois de um pedido da Interpol, a Polícia Internacional. A investigação começou no ano passado na Alemanha e veio parar no Brasil. No Rio Grande do Sul, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Pelotas. Ninguém foi preso. Os agentes apreenderam documentos, fitas, CDs e DVDs. São vídeos onde há prática sexual com violência, a criança apanha e sofre a violência sexual. A Operação Tapete Persa rastreou pedófilos que distribuíam pela internet vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente. A operação tem este nome porque elas apareciam nas cenas com tapetes ao fundo. A intenção da polícia, que prendeu mais de 20 pessoas hoje em todo o país, é combater o abuso e a exploração sexual e a pedofilia. A polícia ainda investiga o grau de participação dos gaúchos no caso. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul vai investigar determinações do Conselho Federal de Psicologia. Uma delas, mostrada ontem, proíbe a categoria de fazer exames criminológicos em presos. Outra envolve audiências com crianças vítimas de crimes. A medida proíbe psicólogos de participarem do interrogatório de menores na Vara de Infância e Juventude. No depoimento Sendano, uma das principais vantagens, segundo o Judiciário, é que vítima e réu não ficam mais frente a frente. A criança, nesse caso, está em outra sala, é ouvida por um psicólogo e o relato é transmitido pelo sistema interno de TV. O método existe desde 2003, diminuiu o trauma da criança e aumentou a precisão da prova, segundo o juiz que implantou o sistema, reconhecido pelas Nações Unidas. Vamos ouvir uma criança de 7, 8 anos na frente de várias pessoas que não foram capacitadas para ouvir aquele momento. A proibição do Conselho de Psicologia, considerada ilegal pelo Judiciário Gaúcho, começou a valer há um mês. A gente acredita que a criança não deva ser responsável por produzir a prova e também por respeitar o direito da criança de não querer falar. O Ministério Público Federal abriu inquérito e pode tomar 2 decisões: propor um acordo ou entrar na Justiça. É um limite, né, para essas vedações, especialmente dentro de todos os interesses sociais envolvidos nas questões. O Conselho Federal de Psicologia será ouvido pelos procuradores nos próximos dias. Milhares de DVDs foram apreendidos esta manhã no norte do estado. O produto contrabandeado do Uruguai foi descoberto dentro de um caminhão no posto fiscal de Marcelino Ramos. A nota dizia que a carga era de farelo de arroz, mas havia quase 900 mil DVDs. O veículo e o motorista foram encaminhados para a Polícia Federal de Passo Fundo. Um acidente em Pelotas, no sul do estado, deixou pelo menos 20 pessoas feridas. Segundo o motorista do ônibus que faz o transporte coletivo, ele trafegava na preferencial quando o caminhão carregado de entulhos e provavelmente sem freios cruzou a rua provocando a colisão. A maioria dos feridos eram passageiros do ônibus que foram levados para o hospital. O custo da construção civil em Porto Alegre registrou a maior alta das 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas no último mês. O reajuste salarial dos operários foi a principal causa. Impulsionada pelo crédito farto no mercado imobiliário, a construção civil cresceu quase 10% no primeiro semestre. Em junho, a forte demanda fez subir o preço dos materiais entre 2% e 4%. Mas o que mais pesou foi o custo dos operários. O reajuste no salário dos trabalhadores ficou acima da inflação do setor e a falta de mão de obra na construção civil ajudou a pressionar o índice. Segundo o Sinduscom, pedreiro, mestre de obras e carpinteiro tiveram aumento acima de 4% e eletricista de quase 6%.
Nós tivemos 2, 3 décadas de estagnação nesse setor e agora ele vem recuperando. Anderson estava desempregado e conseguiu uma vaga de servente com salário de R$ 800 por mês. Um tempo atrás o salário estava baixo para o servente, né? Agora deu mais uma aumentada, melhorou mais, né? Mas essa alta não deverá se repetir nos próximos meses. Se você analisar em termos de 12 meses ou no ano, vou observar que o INCC do Rio Grande do Sul é exatamente igual ou muito próximo do restante do país. Simuladores de voo usados na preparação de pilotos no Brasil são importados, mas uma empresa gaúcha conquista espaço nesse mercado. Luciano tinha o conhecimento técnico, Adriano não sabia nada de vendas e Laila só entendia de administração. A minha primeira reação foi pensar assim, nossa, quem é que vai comprar simulador de voo, né? Arriscaram, fizeram cursos e tocaram em frente o projeto. As empresas precisavam de equipamentos, né, com qualidade, equipamentos com custo mais baixo, com manutenção aqui no Brasil. O grupo trabalha em uma pequena sala do Parque Tecnológico da Unicinos, onde recebe suporte técnico e administrativo. Em 9 meses, 4 aparelhos já foram vendidos e outros 5 devem ser entregues até outubro. Equipamentos como este são utilizados por escolas de aviação e universidades na formação de pilotos. Aqui o aluno pode simular situações reais de voo, aprender os principais comandos da aeronave e ter um treinamento do mais básico até o mais avançado. A empresa foi selecionada pelo Consulado Britânico no Brasil para uma rodada de negócios com empresas inglesas e despertou o interesse de uma grande companhia aérea. Tem que sempre manter o estudo. Sempre ler, sempre manter informado, para nós é um desafio. O plano de voo do grupo é ir muito mais longe. O Rio Grande do Sul tem o menor índice de acidentes de trabalho do sul do país. A iniciativa de empresas tem garantido mais segurança e serve de exemplo no Dia Nacional de Prevenção. Dispositivos que paralisam as máquinas quando o funcionário se coloca em perigo. A instalação obrigatória por lei ajudou a reduzir os acidentes pela metade nesta empresa em Gravataí. Nós consideramos realmente um investimento. Sai muito mais barato para as empresas atualmente investir em segurança do trabalho do que manter as pessoas trabalhando de forma insegura. Em Santa Cruz do Sul, os funcionários desta fábrica são responsáveis por fiscalizar o colega quanto ao uso da proteção. Esta empresa de esteio procura estimular a participação dos funcionários, propondo iniciativas que evitem acidentes. Um exemplo é este equipamento que ajuda a carregar e descarregar os contêineres e que evita a participação direta do funcionário na operação. É um ganho de tempo, né? Segurança principalmente, né? E evita o risco de danificar também o nosso produto, né? No Rio Grande do Sul, são registrados em média a cada ano 36 mil acidentes. A boa notícia é que o número de mortes caiu de 270 para 141 entre 1996 e 2008. Fazer segurança também investir em organização. Como uma organização resulta em rentabilidade, mais rentabilidade se encontra com mais organização do trabalho, com mais segurança. Rio Grande se prepara para receber mais um empreendimento na área naval. A expectativa é gerar 2.000 empregos. A direção da empresa Quip, que ganhou a licitação, anunciou hoje que as obras da P-63 devem começar em dezembro. A plataforma petrolífera será construída em uma área junto ao porto. Um investimento de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais, que deve ficar pronto no final de 2012. Jovens que vivem na zona rural muitas vezes buscam na cidade a oportunidade de emprego, mas o futuro profissional pode estar no campo mesmo. Cerca de 5.000 agricultores de todo o país participam em Brasília de um encontro para pedir apoio do governo. Guilherme de Canguçu, na região sul do estado, convenceu o pai a inovar e os resultados já apareceram. Mudou em qualidade de vida, que a gente diversificou mais a produção, a gente hoje trabalha com frango, um pouco de milho, um pouco de feijão para o sustento da família e dentre outras infinitas, trabalha um pouco também com artesanato. A diversificação é um dos caminhos para a permanência dos jovens no campo. Para isso, eles reivindicam mais investimentos em educação.
O desafio é levar mais capacitação e mais formação para a juventude no meio rural, porque para ser agricultor não basta saber ler e escrever como há alguns anos era recomendado. Mesmo com as dificuldades, no Rio Grande do Sul, o número de pessoas entre 15 e 24 anos que deixa o campo se manteve estável na última década, segundo o IBGE. A gente acredita que houve essa estagnação em função disso. A possibilidade de eles desenvolverem atividades que eles sejam donos do seu negócio. Os irmãos Everton e Jonas de Coronel Barros, no noroeste do estado, optaram em permanecer definitivamente no campo. O gosto pelo meio rural é herança do avô. O avô ficou no interior, o pai também ficou e seu pai sempre levava nós junto na lavoura e ensinava nós. O lucro do que é produzido é dividido de forma igual. Uma planilha de custos auxilia a família a controlar os gastos. Não preciso depender de patrão. É feliz assim? Sou feliz assim. Muito feliz. O Festival Nacional da Juventude Rural em Brasília termina sexta-feira. Até lá, uma pauta de reivindicações deve ser entregue a representantes do governo federal. Divulgado o balanço oficial dos prejuízos causados pelo temporal da semana passada em Canela, na Serra. Segundo a Prefeitura e a Defesa Civil, as perdas somaram 54 milhões e meio de reais, o equivalente a 15% do PIB do município. O vendaval provocou danos em 584 residências. Um morador de rua encontrado morto esta manhã em Erechim sofreu um edema pulmonar. O frio teria agravado a doença. Foi o que indicou a necropsia feita no corpo do homem de 42 anos. A causa do edema seria o consumo excessivo de bebida alcoólica. A terça-feira foi marcada pela variação nos termômetros. A maior foi no noroeste do estado. Em Santa Rosa, o dia começou gelado, com 5 décimos, mas à tarde fez 21 graus e aí o figurino mudou. E amanhã, a entrada da umidade diminui o frio da manhã e provoca chuva fraca na metade sul. Nas áreas onde o sol aparece por mais tempo, a temperatura sobe mais. Mínima de 5 graus em Santa Cruz do Sul e máxima de 25 em Cruz Alta. Futebol. A um dia de mais uma decisão entre Inter e São Paulo, o torcedor tem bons motivos para acreditar na vitória, sempre respeitando os números favoráveis do adversário na Libertadores. 4 anos se passaram e as lembranças de uma noite mágica ainda estão bem presentes. Nossa, eu lembro desse estádio lotado, uma emoção muito grande. Lembro do gol do Tinga, lembro da alegria de todo mundo e da festa toda. Me lembro no final, assim, sobe, saindo, rodeando com a bandeira do Inter gigante, meus primos gritando. Muito bom. Quem viu lembra com orgulho? Imagine quem viveu. Eu lembro de São Paulo, jogo aqui no Beira-Rio, casa cheia, só o juiz apitando e nós somos campeões. Diante da lembrança mais feliz do maior encontro entre eles, o torcedor empolgado encontra lucidez para falar do adversário. A gente está enfrentando um dos maiores clubes do mundo. A grandeza do São Paulo merece todo o nosso esforço, todo o esforço do time, todo o esforço da torcida. A preocupação com o São Paulo é válida. O time paulista pode não ter se reencontrado no Brasileiro depois da Copa. Mas na Libertadores tem se destacado como o time de melhor defesa da competição. Sofreu apenas 2 gols em 10 jogos. O importante é que o pensamento do time está com o objetivo de vencer e buscar uma vantagem para o segundo jogo. Amanhã será uma nova chance de viver e, quem sabe, reviver essa emoção. Por hoje nós ficamos por aqui. Uma boa noite. Uma boa noite, até amanhã.